Bora Pernambuco. Informação do jeito que o povo gosta. Bora Pernambuco. Informação do jeito que o povo gosta. O Grande Debate, com Joalisson Farias. O Grande Debate. O Grande Debate. E aí, como é que você tá? Espero que por aí, do outro lado da tela, esteja tudo maravilhosamente bem. Eu sou Joalisson Farias e é uma honra estar junto contigo. A audiência que já vem acompanhando a gente desde o Gente Ousada Podcast. Nós estamos em um novo projeto. Você pode observar o canal. O Gente Ousada cresceu e se tornou o portal de notícias BoraPE.com.br. E ele já nasce com vários podcasts, com várias colunas, inclusive. E você vai conhecer as colunistas a partir de agora. Fala, Viviane Araújo! O Bora Pernambuco chega com muitas novidades. E o Conectando os Pontos é um verdadeiro caldeirão de ideias que inspira, provoca e questiona. Todos os dias é o seu ponto de partida, conectando os pontos. A Viviane, que como você viu, ela vai estar sempre, diariamente, no @BoraPE oficial no Instagram e também aqui no YouTube, com a coluna Conectando os Pontos. Porque você percebe, Brasil afora, principalmente na política, que você realmente tem que conectar os pontos. Porque senão você vai se perder aí na coluna de fumaça, Se não fosse cômico, seria trágico. E essa é mais uma coluna do Bora Pernambuco. Fala, Gislaine Gomes! Olá, eu sou Gislaine Gomes, colunista do Bora Pernambuco, e eu quero te contar uma polêmica todos os dias. Afinal, o Brasil não é para amadores. Quero também te convidar para seguir as nossas redes sociais no YouTube e no Instagram. Não perca as novidades e as polêmicas do momento. Vem com Bora Pernambuco. E vai ser sempre uma honra estar junto com vocês diariamente aqui nesse Rumble de comunicação vivo, que é o Bora Pernambuco. O BoraPE.com.br. Informação do jeito que o povo gosta. Hoje nós estamos estreando um grande debate. Eu sempre vou estar aqui com 2 entrevistados. E hoje eu tenho a honra de receber o Aurelúcio Oliveira, que é militar veterano. Isso não significa que ele participou de guerra, mas que o tempo dentro dele no Exército, ele inclusive pôs um fim, ou seja, se aposentou, E o aposentado chama-se de veterano. Ele é capitão do Exército Brasileiro, é membro do artigo 1 de Pernambuco, e é pré-candidato a deputado federal. E claro, eu não ia trazer ninguém de esquerda aqui para debater, não que a gente não se garanta, mas que a linha do Bora Pernambuco é realmente ali, a linha de quem tem juízo, Muito bem. E o pré-candidato a deputado federal, capitão Aurelúcio, ele vem diretamente de Igaraçu, Igaraçu, que é uma cidade de mais de 120 mil habitantes, certo? Com mais de 80 mil eleitores. Isso. E eu também tenho a honra de receber aqui o professor Eliabe, que é gestor, treinador, parceiro de negócio, palestrante, nexialista. E aí, como é que é? Eu me identifico bem com isso, em ser nexialista. Eu gosto de ter especialistas ao lado, para anexar o conhecimento dos especialistas. Ele também é escritor, empreendedor, professor universitário, design de carreiras, jornalista, e também é membro do artigo 1 e é pré-candidato a deputado estadual e vem direto da segunda maior cidade de Pernambuco, que é Jaboatão dos Guararapes, com mais de 700 mil pessoas e quase 500 mil eleitores. Eu vou começar aqui primeiro pela ordem alfabética, professor Eliabe, começar aqui pelo capitão Aurelúcio. Seja muito bem-vindo aqui ao Grande Debate. Agradeço muito aí essa oportunidade aí, amigo Joalisson, nosso professor Eliabe, que nos honra também aqui participando desta oportunidade de podermos nos apresentar, falar um pouco de nós, da nossa perspectiva política e social.
Agradeço também aí o nosso operador Lucas. Lucas, que está nos apoiando. E bom dia a toda a audiência. Agradeço a atenção de todos. E quero dizer que, assim como o nosso amigo Joalisson colocou, sou militar da reserva, das Forças Armadas, mais especificamente do Exército Brasileiro. E sou, né, natural de Buenos Aires, Mata Norte do estado, e vim para Igaraçu, essa cidade aí que o Joalisson colocou como referência, de onde vim. Então, fui para Igaraçu com 12 anos apenas, então me considero filho adotivo daquela maravilhosa cidade, histórica cidade, inclusive. E estamos aí, já agora voltando para a área profissional. Ingressei na Força ali aos 19 anos, 1988. Um pouco da minha história, da minha carreira, que é a minha profissão, né, foi parte da minha vida. A maior parte, inclusive. Então, como falei, 36 anos, desde 1988. Tive um intervalo já ali depois da reserva e depois voltei novamente a trabalhar, mas agora encerrei o contrato, não quis renovar, inclusive porque venho, se Deus permitir, a pretensão minha e de um grupo, né, que representa parcela da categoria e de outros segmentos da sociedade. A intenção é que nós venhamos candidato a deputado federal em 2026 e estamos focados nessa intenção e nessa perspectiva, buscando, é claro, né, cada vez mais pautar, né, o que é de interesse da direita, né, buscando e visando os interesses de alguns segmentos, né, por assim dizer, o segmento militar federal, das Forças Armadas, enfim, que a gente precisa trabalhar, né, pelo menos a manutenção de alguns dos benefícios esses muito bem fundamentados e com razões de sobra para existirem, mas também outros segmentos, né, segmentos evangélicos, segmento, né, também do pessoal que pratica o tiro, enfim, várias áreas, mas não apenas esses segmentos, como também o Estado como um todo. A gente pretende trazer melhorias, trazer investimentos e muitos dos aspectos que todos nós sabemos que são necessários e que fazem falta ao nosso Estado devem, né, e podem ser carreados recursos nessa intenção, com essa destinação, através de nossos representantes no Congresso Nacional, quer seja deputado federal ou senador da República, enfim, a gente tem que buscar mudar essa política que aí está, buscar endireitar a política, endireitar o nosso Estado, por assim dizer, cada vez mais, e, como falei, dar oportunidade àqueles que pensam dessa forma e buscam cada vez mais melhoras para o nosso Estado, para a nossa população, para os nossos cidadãos. Deus, acima de tudo, pátria, família, né? Liberdade e direito a todos nós. Direito de ir e vir, direito de comunicação. Nosso aqui, Joalisson, que é um profissional da área, nosso professor Eliabe, enfim. E, naturalmente, tentar, né, com essa oportunidade a outros, melhorar cada vez mais a nossa política. Muito bem, maravilha. Professor Eliabe, seja muito bem-vindo ao Grande Debate. Eu que agradeço, né, o convite, Joalisson, agradeço ao Lucas aí que está dando esse apoio, ao meu companheiro aqui, futuro deputado federal. Tá? Nossa missão aqui é somar. Tá? Eu vim de uma carreira de uma família simples, tá certo? Porém, eu sempre pensando no futuro. Defendo também uma carreira, não carreira, mas carreira voltada à área de cidadania, educação e empreendedorismo. São 3 pilares que eu carrego na veia. Apesar de ser gestor, ter atuado em várias organizações de iniciativa privada, tá, sempre trabalhei com o olhar empreendedor, que é não é um paralelo, mas é uma oportunidade daquele profissional que muitas vezes ele fica disponível para o mercado e precisa gerar renda. Eu defendo a trabalhabilidade, é o que precede o empreendedorismo,
e não sou contra o empresariado. Pelo contrário, um bom empreendedor, ele pode se tornar não só um comerciante, como também um empresário. Na área da educação, por ter passado por mais de 20 faculdades e universidades aqui em Pernambuco, eu me sinto preparado para poder trazer uma metodologia de gestão e ensino nas instituições de ensino. Isso porque eu encontrei, sim, alguns gaps que podem ser melhorados. Estou dizendo que estão errados, mas podem ser melhorados devido à velocidade da tecnologia. Com tudo que a gente está vendo hoje, não cabe mais a gente ficar preso aos famosos PPCs, as metodologias de ensino que foram criadas na época dos cursos. E o outro ponto é a cidadania. Por que cidadania? Porque o próprio nome já diz, né? Todos nós sendo cidadão, nós colaboramos, trabalhamos o lado da comunidade, né? Eu sempre fui favorável aos projetos sociais. Eu sou fundador de um dos projetos sociais antigos, né? Hoje dentro do empreendimento Shopping, no Guararapes, né? Fui fundador, não foi fácil criar uma ONG, e hoje atualmente estou à frente também de outra ONG, assim como à frente de uma academia, tá? Represento também membro de artigo científico em Buenos Aires, na Argentina, através de uma equipe de estudantes, né, que foram formados daquele mestrado. Então, eu vou deixar, com o passar do tempo, nós falarmos mais, mas eu quero dizer que a satisfação de poder estar pleiteando, né, concorrendo, é um convite da sociedade. Digo isso claramente porque não é um intento ao poder, mas sim uma necessidade de ser um representante que possa defender essas áreas firmemente. Porque você imaginar que a educação é precária, você imaginar que a cidadania é falha, e você imaginar que o pensamento empreendedor é um pensamento só de quem tem que abrir um negócio, um espaço físico, é puro engodo. A gente precisa trabalhar isso de maneira plena, mostrando através da educação que tudo é possível. Muito bem. Você falou que o povo quer que você seja candidato, mas uma coisa é o povo querer e outra coisa você falar, eu vou. Isso. Mas o que fez você, professor, decidir, falar, bom, o povo quer e eu vou? Foi exatamente a escuta. Tá? Não basta simplesmente o povo querer, como você bem colocou. É importante a gente avaliar todo o processo. Há também uma expectativa do meu falecido pai, tá? Que me via e que disse que não ia ter a oportunidade de vê-lo como um representante, como um político, mas que ia estar na torcida. Eu sempre fui de grêmio, né? De escola, então sempre gostei de política. E não sou uma pessoa, como eu falei nos bastidores, né, ceda ao poder, mas eu transformo aquele cargo por onde eu passei como gestor. Eu quero trazer que todo o parlamentar precisa ser um gestor do seu mandato. Ele sendo o gestor do seu mandato, com certeza ele vai conhecer as ferramentas de melhorias, né, para o seu estado. No meu caso, seria todo Pernambuco. E eu tenho uma frase para fechar, que não basta pelo fato de eu não ser um candidato a governador, não significa dizer que eu não venha trabalhar pelos municípios. É por isso que é importante a gente ter esse olhar pernambucano, né, esse olhar do estado. São 185 cidades, né, mais um distrito, que é a ilha de Fernando de Noronha, né? Então, são 10 milhões de habitantes, inclusive, que Pernambuco tem, tá? E eu desejo sorte para você, porque você já está do lado certo, que é a direita, né? Está dentro de um movimento que já está em mais de 40 cidades aqui, na liderança do Márcio, a gente daqui a pouquinho vai falar dele, certo? Porque eu quero perguntar ao capitão que ele poderia estar lá há 36 anos, desde 19 anos, dentro do Exército Brasileiro, financeiramente tranquilo. Já está na rede, né? Devia estar na rede. Sim, sim. Né? Ou simplesmente, estou aqui há 36 anos, renovei o contrato uma vez, depois entrar na reserva, né? Agora quer saber, vou para a praia descansar. Meus filhos aí já estão saindo, vamos lá, da adolescência, né? Daqui a pouco estão casando, quer ver? Eu vou descansar. Não poderia? Poderia. Mas aí o que foi que fez ou está fazendo o senhor
arregaçar as mangas e falar: eu vou servir o povo agora de uma maneira diferente. Porque serviu o povo, só serviu a pátria durante 36 anos. 36 anos, é Né? verdade. Inclusive em Diretamente. missão de paz Também no Haiti. no Haiti. Ela é da turma do Tarcísio, viu, professor Liabe? Né? Que serviu nas missões de paz, tal, enfim, tudo mais. Fizemos parte, né, daquela equipe, vamos dizer assim, né, que passou muito tempo, né, um certo tempo ali, sendo revezado, claro, mas tentando, né, colocar, né, a paz, implantar a paz naquele território tão conturbado, né, onde classes se digladiavam, né, pelo poder, e com isso cada vez mais o país empobrecia e passava por situações realmente desumanas. Mas o que me leva realmente a vir candidato, né, a aceitar esse ofício, essa luta aí para chegar, se Deus permitir, ao cargo de deputado federal, são basicamente, Joalisson, professor Eliabe, duas questões que eu considero fundamentais, cruciais. Uma, naturalmente, é a questão da política que aí está. O descrédito, vamos dizer assim, a composição da política por determinadas pessoas, a decepção que tem causado em muita gente, né, em parcela considerável, predominantemente considerável da população, e isso a gente vê a desmotivação, o desinteresse de muita gente, tá? Certa alienação às coisas da política, enfim. Se for perguntado a muita gente hoje em quem ele votou para deputado federal na última eleição, muita gente não sabe. Eu digo isso porque eu já fiz esse questionamento. Eu votei em alguém que me pediram para votar, me deram um santinho na hora de votar, um pouco antes ali, na boca da urna, né? Enfim, então a gente sabe que o descrédito da política é imenso. E eu ainda... E outro, né, capitão? As pessoas olham para os políticos e colocam tudo na vala comum. Todos. Todo político é bandido, todo político é safado, todo político é ladrão. E Infelizmente. acredito que a nossa maior... o nosso maior trabalho vai ser na questão da percepção. Percepção política. Aurelúcio não faz parte da vala comum. Não. Ele não é igual aos outros. O professor Eliabe não é igual aos outros. Ele é diferente, por isso que eu vou votar nele. Exatamente. Cerca de 360 mil eleitores de Pernambuco não votaram em ninguém na eleição de 2022. Votaram em branco ou anularam o voto. 360 mil eleitores. Incrível, né? Ou seja, o povo não quer nenhum lado e nem o outro. Está cansado de política. Foi lá e anulou o voto, votou branco. Exatamente. Entendeu? Exatamente porque tem esse pensamento. Né? Aí tem o senhor indignado com os 25 deputados federais aqui de Pernambuco e você, professor Eliabe, indignado com os 49 deputados estaduais aqui de Pernambuco. Por isso está se candidatando. Vai ser candidato, na verdade, são pré hoje, né? Serão a partir do dia 15 de agosto, que é quando começa a campanha de fato. E olha, nós estamos em 2025 olhando para 2026, há cerca de 11 meses. Tem que ser assim, né? Tem que ter a antecedência necessária. Não é verdade? Mas aí, e o senhor estava falando, tem muita gente que deixou indignado, tá? Não sabe nem quem votou, exatamente. Tá? E outras pessoas votaram em branco e anularam o voto. É claro. E nesse quesito, né, de indignação, que inclusive foi colocado por você, a gente percebe muito forte isso, sobretudo naqueles menos politizados. Os mais politizados também têm parcela importante decepcionados, né? Eu posso dizer que, do meu ponto de vista, né, há muito a se melhorar, há muito a ser feito. Me considero, de certa forma, politizado, né? Já fui candidato lá atrás, em 2008, a vereador no meu município, e não logrei êxito, naturalmente. Claro que a política, para quem é principiante, é sempre mais difícil. Toda política é difícil, todo cargo que se pleiteia eleitoralmente é difícil, mas vamos dizer que para a vereança
ainda mais, de certa forma. Eu aqui me reporto a uma colocação do saudoso Itamar, ex-presidente, né? Itamar, que disse, já fui de tudo nessa vida política, todos os cargos, porém nunca consegui ser vereador. E não porque não tenha tentado, acho que 1 ou 2 vezes. Ele tentou, mas disse que é muito difícil realmente. E lá atrás, eu, claro, tive minhas razões para não ter êxito naquela empreitada. Porém, agora, a gente vem com mais experiência de vida, de análise política, né? Aquela própria, né, participação no contexto político da época. Aprendi muito. Há 17 anos atrás, inclusive. Exato, 2008. E também, né, por analisar, por ser um atento, um observador, espectador da política nacional, da política estadual, da política local, enfim. E nesse sentido a gente tem que buscar melhorar essa política. Como se melhora? Se o que está no momento lá não está bom, a gente vai poder melhorar substituindo aquilo ali, entendeu? Parar com tentar mudar essa ideia de, sabe, ser uma coisa perene, perpétua, uma coisa que segue de pais, filhos, netos e bisnetos, enfim. Herdeiros políticos, herdeiros políticos, e que mantém aquela mesma política de sempre. Então a gente está aqui com o propósito de mudar, de melhorar, de diminuir essa insatisfação que existe do povo brasileiro que diz respeito aos políticos que os representam lá. Inclusive, professor Eliabe, aqui em Pernambuco, nós estamos na quarta geração. Bisneto de Arraes. Desse jeito. Ninguém tira essa oligarquia, né? Então, a gente, só retomando, senhor. Então o que acontece? É claro que não estou generalizando, né? Sobretudo nas últimas eleições, né? A gente viu que muitos parlamentares foram eleitos e estão trabalhando bem, estão fazendo seu papel, sabe? Sobretudo os parlamentares de direita, que estão atuando com a oposição muito eficiente. Então a gente tem que reconhecer, e é assim que se faz. Isso. É assim, é cada vez mais colocando e mudando, quer seja, né, o de esquerda que não produz e está contra, na realidade, contra os interesses maiores da população, quer seja o de direita que não faz também o que tem que fazer, o seu papel, entendeu? Então a gente tem que dar oportunidade a novos integrantes daquele círculo. Concordo. Entendeu? E, claro, dar justamente a resposta àqueles que não correspondem ao que o povo espera e que se mantém lá e que precisa ser trocado. Precisa sair de lá. Precisamos atualizar e, de todas as formas, buscar isso aí, não é verdade? O senhor falou aí de alguns que trabalham bem, né? Pelo menos 6 nos dão um certo orgulho lá na Câmara dos Deputados, né? Que são os 4 aí do PL. Tem a deputada do PP, que é a Clarissa Tessio, né? E tem do União Brasil, que é o Mendonça Filho, que está despontando aí como candidato a senador, né? Mas que precisa se unir a um outro nome que a gente já abraçou, né? Chama-se Gilson Machado Neto, que em algumas pesquisas, onde ele aparece juntamente com Marília, ele aparece ali empatado com Humberto Costa, né? Apenas 3 pontinhos, um com 13, 13 e o outro com 10. Mas tem pesquisa que tiram Marília, que lidera, e tira Gilson Machado Neto. O que é que vocês acham desse tipo de pesquisa, professor? Vamos lá. Antes, a gente precisa entender que a pesquisa antecipada, tá, gera um termômetro para a população, muitas vezes equivocada. Equivocada. Essa é a palavra que a gente pode afirmar, independente das fontes, né, de pesquisa. Mas por que equivocada? Por que equivocada? Porque não está no tete-a-tete. Ele pode fazer uma ligação para um grupo de onde? Quando ele diz assim, 1000 pessoas foram entrevistadas, de onde? Que região? Estou falando de Pernambuco. Qual cidade? Qual bairro? Então, se a gente for analisar isso geograficamente,
ele pode ter uma informação tendenciosa. Então, Ou ainda, professor, chegar na universidade e fazer uma pesquisa. isso muda o quadro. Vai ter 1000 pessoas lá, não vai? Exato. Então, eu não quero dizer aqui, alguém pode dizer, mas sempre as pesquisas bateram. Sim, mas existe o fator influenciador. Infelizmente, e aí eu não vou entrar numa questão mais aprofundada, é que algumas pessoas, tirando como exemplo na iniciativa privada, e a gente sabe que quando ele é selecionado para trabalhar, compare-se com o decorrer do tempo, enquanto empregado, ele precisa ter uma avaliação de desempenho. Você já viu algum político pedir para sair? Então, quando o empregado ele não está satisfeito com a empresa, ele pede para sair. Ou então a empresa, avaliando o desempenho dele, diz assim, hoje é o teu último dia. Por que isso na política não acontece? Porque é um cargo eleito, um cargo que só sai por outros fatores, né, que sejam comprovados criminalmente, e aí ele responde fora. Mas o que eu quero dizer com isso é que a população, tá, não está ainda preparada para escolher um candidato que é ideal. Eu estou falando o candidato certo, ideal. Por que ideal? Porque quando, da mesma forma que o empregado entra numa empresa, ele entra verde, é muito comum, independente das normas existentes na empresa, ele ser influenciado pelos colegas. Olha, aqui é assim, ó, aqui é assim. É a mesma coisa que acontece com o político quando ele não tem uma preparação. Eu, como gestor, conheço muito bem como trabalhar ferramentas de qualidade e ferramentas de desempenho. E por que as duas ferramentas precisam dar junto? Um te dá resultado, tá? E o outro te dá a liderança, que é a gestão. Então, eu, né, por toda essa minha vida, essa minha jornada, né, não quero dizer aqui, nunca me intitulei líder, mas certamente em algum momento eu recebi esse título porque eu atuei como gestor com as ferramentas de gestão para dar resultado. Então, se a gente for observar no quadro hoje, que não é o quadro executivo, quantos políticos municipais, e aí fazendo até a mesma colocação do nosso colega capitão Aurelúcio, lembram dos vereadores que voltaram? E onde é que estão esses opositores? A mesma coisa são os deputados. Então, como existe um projeto a partir de 2036, salvo engano, é 2038, que agora vai ter uma eleição para todos, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Isso vai ser uma forma de avaliar uma régua, né, que a gente pode dizer, eleitoral, de que de fato merece estar naquele cargo. Hoje não, quando passa 2 anos, você elege. Tem gente que nem sabe que a eleição do próximo ano é para governador, senador. Perguntou para mim, vai ser candidato a vereador? Eu disse, preste atenção. Então, não se trata de pessoas apolíticas, são pessoas que não têm interesse de saber sobre política e que muitas vezes elas pagam por aquelas que estão se esforçando como nós a trazer uma política de consciência. Primeiro, eu sempre trago das minhas falas, das minhas palestras, como essa que a gente está aqui, que a melhor forma de você escolher o candidato é a consciência, tá? Avaliar. Aquele candidato, pesquise. Eu sou, né, trabalho com recrutamento e seleção, eu trabalho com a iridologia, eu sou grafólogo, e quando eu vou entrevistar um candidato de chão de fábrica até executivo, eu faço toda uma questão de perguntas, sem mesmo ele trazer a sua abordagem natural, que é comum, você dizer o que é que você faz, como a gente fez aqui no início, mas eu entro nas perguntas chaves. Por quê? Eu preciso entender qual é a relação da vaga que ele está assumindo com o cargo que ele precisa exercer. A mesma coisa política. Então, se você for avaliar, com todo respeito, aqueles que estão hoje em cargos públicos, né, na política, e que por algum motivo não puderam estudar, se formar, como é que uma pessoa dessa vai defender a educação? Como é que uma pessoa dessa vai defender um tema como empreendedorismo? Me permita, com todo respeito, estou aqui depreciando ninguém por não ter alcançado o estudo, mas eu estou falando a análise, tá? É a contextualização, tá? É o aprofundamento. Então, como é que eu vou defender o empreendedorismo se eu não sei nem o que é trabalhabilidade? Como é que eu vou defender carreira profissional se eu não sei o que é empregabilidade? Então, você vê essa incoerência, muitas vezes, em alguns parlamentares que estão já eleitos, e eles não estão nem aí. Aí levanta um projeto, leva como bandeira para o próximo mandato. Pode observar, vai aparecer um bocado de outdoor aí já, tá? De parlamentares que estão há 4 anos, sabe que precisa se eleger no próximo, aí levanta lá que é isso, que é aquilo, que é autor do projeto. Sim, você passou 4 anos
Se você tivesse uma empresa privada, você teria que fazer entregas bem maiores. Então, por isso que um deputado estadual e federal, ele precisa ter o arcabouço. Eu sei que depende da aprovação da mesa, eu sei que existe que haver um colegiado para ser aprovado, mas você precisa ter iniciativa. Então, está faltando isso em alguns políticos, em alguns candidatos, e nós nos propomos para isso, ser esse diferencial. Até quando, né? À vontade. Até dando continuidade aí, que eu falei de um dos motivos para a minha candidatura, né? Porém, o segundo, eu falei que haveriam dois, existem dois, e eu falei apenas de um, mas o segundo é o seguinte, é justamente o segmento do qual faço parte e que, naturalmente, percebe-se, vamos dizer, um momento atual, né? Demonstra que essa classe, e aí eu falo aqui mais especificamente da classe, pessoas militares, integrantes da força, né, das forças, enfim, de uma forma geral, que estão naturalmente desprestigiadas, estão desvalorizadas, estão precisando de quem as represente também no Congresso Nacional. Por exemplo, esses dias o ministro da Defesa, o Múcio, que inclusive é daqui de Pernambuco, chegou lá no Congresso e falou: olha, eu vim pedir ajuda, vim pedir socorro. As Forças Armadas do Brasil só tem bala para um mês. Olha aí. Entendeu? Os aviões, Pegou só o bandido, né? para nossa defesa aérea, estão sem combustíveis. Nós não temos dinheiro nem para combustível. Aí, só pra você ter ideia, o Brasil não tem defesa. Temos 30 dias de munição, falou isso, né? Isso, falou exatamente isso, 30 dias de munição, ou seja, dá para espantar o inimigo, mas não dá para enfrentá-lo. Se ele voltar a fazer o quê? Então, Entendeu? Aí tem o senhor querendo defender realmente essa classe, que a esquerda chega no poder e vai. na realidade, né, vamos dizer assim que a colocação do ministro, naturalmente, foi realmente apreensiva, né? Demonstra ali, ele faz de repente, uma figura de linguagem, né? Uma metáfora, coisa desse tipo, mas de fato é periclitante a situação. Só para as pessoas entenderem o que significa periclitante. Periclitante é preocupante ao extremo, né? Então, nesse sentido, é claro que sabe, nós temos um potencial bélico muito forte. Bélico. É claro que Potencial é promessa de... Potencial é condições, sobretudo o potencial humano. Sim. Nós temos um potencial estrutural, né? Também notável. E aqui eu falo... Com propriedade. Até certo ponto, né? Porque o meu PO é posto de observação, que a gente utiliza muito na caserna, esse termo. Meu PO é médio para baixo, né? É o terceiro posto ali, o general, aí vem mais oficial e depois o capitão, Não, eu vou, assim, de forma sintética, colocar essa situação de níveis hierárquicos dentro de círculos. Certo. Então tem o círculo, dois grandes círculos, o círculo das praças e o círculo dos oficiais. Mas existe o círculo, ainda destrinchando esse círculo de sargentos, subtenentes e sargentos, no caso, né? O círculo de cabos soldados e o círculo de oficiais, e aí vem oficiais intermediários, que são os capitães, oficiais superiores, né? Aliás, antes dos oficiais intermediários temos os oficiais subalternos, que são os tenentes, primeiro e segundo tenente, oficiais intermediários, que são os capitães, oficiais superiores, de major a coronel, e oficiais generais, que é a cúpula, né? Que aí existem em todas as três forças, né? Oficiais generais, cada um com sua denominação de acordo com a força. E oficial, o capitão, propriamente dito, é o oficial intermediário, né? Que está ali acima do oficial subalterno, né? E que está abaixo, naturalmente, dos oficiais superiores. É um nível intermediário mesmo, só capitães. Aí o senhor estava falando do seu posto de observação. Que é mediano. Isso de dentro da força, na minha função propriamente dita. De fora da força, eu como observador normal, cidadão normal, que lê um pouco, que estuda, que procura se atualizar, a gente percebe, né,
que nós temos, naturalmente, potencial, né? E aí, corroborando com a experiência interna, claro, potencial humano muito elevado, tá? Estrutural muito elevado, precisando, claro, sempre atualizar, sempre né, atender às necessidades que vêm se apresentando nesse contexto bélico mundial, né? Se atualizar. E aí eu falo, naturalmente, não falo, quero deixar claro, não falo em nome da força, absolutamente, quem sou eu, né? Eu falo assim como um espectador, um observador e um ex-atuante na força, porque agora, apesar de estar, né, integrante da força, eu continuo, porque sou militar da reserva, né, agora com título de veterano, porque uma vez, como você falou, integrante da força, mas que não está na ativa, veterano. E aí, sim, né, com essa condição de ter um olhar mais aprofundado sobre a força, inclusive... O senhor concorda com o ministro Múcio ou o que ele falou não tem tanto a ver com os fatos? Essa questão de, tipo, temos bala só para 30 dias. E aí? Então, como eu coloquei inicialmente, né, a esse respeito, entendo que possa ser uma metáfora. Eu, particularmente, não tenho esse potencial, esse de informações, de conhecimento, naturalmente. Ele está no topo do topo da cadeia hierárquica, né? Ministro das Forças Armadas, ministro da Defesa. Ele tem potencial e informação suficiente, né? Tem a competência para saber. Mas eu não, como falei, meu nível é intermediário, e aí para baixo, inclusive, fui 29 anos praça, né? Dentro daquela primeira composição dos círculos que falei, de recruta em 1988 primeiro sargento subtenente, entendeu? Passei 29 anos e aí isso me deu um trânsito muito bom entre o universo maior das Forças Armadas, maior em quantidade de pessoas, né? Em números, que é o universo das praças, é a base da pirâmide, entendeu? E dessa forma a gente pôde sentir na pele tudo que, naturalmente, todas as dificuldades, os percalços, os problemas, os obstáculos que quem é praça, quem vive, né, atuando nesta função nas Forças Armadas, sente, entendeu? E aí, os últimos anos, claro, eu pude ascender ao oficialato através de concurso interno, né, que é o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais, que dá condições de chegar a capitão. Então, nesse sentido, eu tenho um conhecimento básico, né, bem satisfatório. E aí, como falei, a política estratégica, né, das forças é um nível bem superior a mim, mas conhecimento suficiente para dizer que, né, nós estamos bem, de certa forma, mas não o suficiente, né? E aí o próprio ministro quis colocar aquela situação, que pode ser uma forma metafórica, pode ser, entendeu? Um exemplo que ele deu e que eu não me cabe aqui, né? Questionar o que ele falou. Não. Eu não tenho esse potencial. O senhor falou que estamos bem, mas não estamos num nível satisfatório. Qual seria o nível satisfatório, assim, de forma bem objetiva? De forma bem objetiva. Que atendesse aquelas perspectivas que o ministro colocou ali, que não estão sendo atendidas, né? Então, é isso. E, por outro lado, o não satisfatório à classe é justamente a questão de perdas, né? Possibilidade de perdas, os riscos que ultimamente a gente vem constatando de perdas de alguns benefícios da categoria. Benefícios esses que, são notadamente muito justos, muito, eu poderia dizer, justificados, né? Por questões das especificidades da própria profissão militar, que sim, é muito diferente da vida ou da atividade civil, entendeu? Então posso citar como exemplo alguns casos, algumas situações, só dando uma pincelada rápida, mas é a questão da disponibilidade permanente. O militar está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, se acionado for, 24 horas por dia. Partindo dali para o quartel, se preparando para prontidão, para
sair em alguma operação, em alguma missão, seja treinamento, ou seja apenas, né, seja apenas treinamento, ou seja um fato real, uma situação que tenha que ser empregado de fato. Sim. Eu queria fazer uma analogia, né, dessa fala dele, que foi realmente, na minha opinião, muito infeliz. É mesmo que um CEO de uma empresa, né, tem uma rede de empresas ligadas a ela, multinacionais, e dizer, através de um canal, não necessariamente na imprensa, e dizer para a sua intranet, dizer, olha, a empresa não tem mais insumos para fabricar um produto A, não tem mais isso para o produto B. Qual a expectativa dos desempregados? Então, comparado com a força, eu acho que isso aí causa um desestímulo, né? É uma desmotivação que não deveria ocorrer, como na empresa privada, que começa a dizer, pá, vai comprometer meu salário. Ou então não vim mais trabalhar. O que é que eu vou fazer aqui amanhã? Então, é muito chato, né? Eu sei que a gente está vivendo num país muito difuso em relação a isso, de uma empresa passar o mês todinho e saber que tem que pagar a folha do pessoal. E às vezes é necessário fazer empréstimo para poder suprir. Até quando? Até quando? Imagina como é que tá a cabeça Então, do pessoal e dos as Correios, hein? armas? Se tem 30 dias, é mesmo que a pessoa, olha, nós só temos produção hoje na empresa para 30 dias. Sim, aí é aquela informação partindo de um CEO. E aí é a partir de um caba que responde pelas 3 forças. Qual é a impressão desse empregado? Eu responderia, tá? É falta de liderança. Primeiro que, para você trazer uma informação dessa, primeiro que você não daria publicidade. Segundo, se são reuniões estratégicas. Isso. Porque você está dando, eu diria, asas, né? Mas tem outra expressão melhor, né? Munição, né? Para o inimigo. E no caso das empresas seria para o concorrente. Então, isso aí demonstra claramente que ele não está preparado para estar à frente, né, de um ministério, grupo. né? Não, está despreparado. E quantos ministros tem dessa qualidade? E quantos senadores? Eu estou dizendo isso com propriedade, tá? Não me levem a mal. Mas o que falta nesse país é justamente a base da educação. Ainda mais esse governo, né? Parece que um dos... Como é que é? Um dos aspectos para ser contratado por esse governo, você tem que ser desqualificado. É o contrário, né? Tudo é inverso, né? Primeiro você tem que ter um comportamento, eu até talvez exagerar, mas é um comportamento antiético, porque se o governo rouba, né? Se ele foi ou ele passou um certo período na prisão por questões já comprovadas, e aqui não sou eu, o professor Eliab está afirmando, isso aí tem comprovações através das instâncias, então por que eu não vou fazer o mesmo? Porque eu sei que lá na frente eu vou ter justamente, digamos, entre aspas, a liberdade. Então, isso é uma prova inequívoca que a maioria desses políticos, tá? Eles estão pendurados no maior poder hoje da República, que é o Supremo, por conta disso. Então, hoje, o Supremo, que na minha opinião, o povo é que é o Supremo, ali é somente uma questão litúrgica, né? Institucional, eles têm a caneta, então você está na minha mão. É lamentável, mas a gente precisa mudar esse quadro. Verdade. E aí, só pegando o gancho aí, né, a questão do governo e a questão, e aí ministério, né, que é governo. Então, o que acontece? Do meu ponto de vista, técnico, eu estou falando aqui em meu nome, né? Não tenho a competência e estou muito longe disso de falar em nome da força, enfim. Mais uma vez, deixo claro. Mas, do meu ponto de vista, o que acontece? O governo fragilizado, o governo com dificuldades financeiras, que é notório, que ninguém... Provocados por eles próprios, né? Naturalmente, provocados por uma má gestão, né? E que cada vez mais precisa de recursos, onde corta recursos da educação, corta recursos da defesa. Da saúde. Da saúde, quer dizer, eu falo pela defesa, foram cortados, né? 2,4 bilhões de reais, né? 2 bilhões 400 milhões, ou aproximadamente isso, da força da nossa força. Então, isso porque bilhões, tá? porque ele priorizou outros aspectos do governo, de onde que precisava de dinheiro para... Então, tipo comprar o Congresso. Então, o próprio ministério, entendeu? Que é governo, levantou então essa luz vermelha. E aí o posicionamento do ministro,
nesse sentido, entendo eu. Uhum. Opa, estamos ruim, e é uma coisa que não é exclusivamente das Forças Armadas, é do país, não é verdade? É do governo, É né? do governo, né? Que justamente o reflexo é em que o todo o governo país. deveria atrapalhar menos, né? Entendeu? Então ele coloca a coisa, levantando essa lebre, acendendo essa luz vermelha e dizendo, olha, pô, Forças Armadas são importantes, né? A defesa nacional, a nossa soberania, que tantos falam e cobraram nesses últimos dias, ela está defendida e mantida internacionalmente, mas também internamente, pelas Forças Armadas. Em última instância, Joalisson, professor Eliabe, são as Forças Armadas que garantem tudo que acontece dentro do país, no sentido de segurança, entendeu? Por quê? Porque se o invasor estrangeiro nos conquistar, nós vamos ficar à mercê dos absurdos, das abominações que o invasor que é conquistador, que é quem manda, vai. Então o teu direito, até o de ir e vir, o teu direito de comunicação, o teu direito de fala, de expressão, está tudo comprometido, porque vai depender do invasor. Então, muitas vezes, o cidadão comum não tem noção dessa importância, entendeu? Não tem noção e até pergunta o que fazem os militares nos quartéis. Então, eu costumo enfatizar a máxima de que um exército, ou as Forças Armadas, de forma geral, mas a gente fala nesse sentido, pode passar 1 milênio sem ser empregado. E aí até coloca 1 milênio, né? Mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. Sem estar preparado. É 1 milênio ou 1 minuto. Quer dizer, por quê? Porque tem que ser assim, tem que estar sempre... E a preparação é fácil? É assim? Não. A preparação é uma vida. É através de capacitação, instrução, treinamento, formação. E tudo isso envolve muito trabalho. Acredito. E a administração, de uma forma geral, o Exército as instituições, Forças Armadas, são, entendeu? Da administração pública, entendeu? Como todas as outras, muito regidas pela mesma seriedade, o mesmo compromisso, a mesma honestidade, desculpa, e lisura. E sempre, e cada vez mais, buscando aprimorar isso aí e dar, né, essa contribuição e esse retorno para a população, estando preparado, estando pronto para, em qualquer momento, ser empregado, né? Então isso tem que ter. E por outro lado, aproveitando, Jorge, a gente, naturalmente, eu vinha conversando com o professor Eliabe no caminho, então nós somos estatutários, naturalmente, é assim que somos, e aceitamos isso, né? E muitas vezes querem nos tirar alguns direitos da categoria militar. Como, por exemplo, a integralidade, a parcialidade, que tem projeto aí de nossos deputados aqui do próprio Estado, desculpa, fazendo projeto contra nós nesse sentido. Não sabem, ou procura não saber, ou se sabe, não interessa, que nossa situação é diferenciada, né? Nós não recebemos, nós não somos seletistas, não somos regidos por CLT, pois bem, somos estatutários, como falei. Então nós, naturalmente, somos tratados diferentes. Não somos melhor nem pior, naturalmente, mas diferentes, entendeu? Porque nós, por exemplo, trabalhamos, né? Existem, por exemplo, escalas de serviço, não é todos os dias, mas aí varia dentro da semana ou mesmo do mês, de acordo com o nível hierárquico, tirar 2, 3 ou 4 vezes ou mais no mês serviços de 24 horas. E aí o cabo soldado até bem mais, que 3 ou 4 vezes, até de 24 horas no dia, ou seja, inicia-se às 8 horas de hoje, por exemplo, e se sai do serviço às 24 horas. E nem por isso se ganha hora extra, adicional noturno, periculosidade, que tudo faz parte do conjunto das nossas atividades, né? Porque é uma atividade de risco, claro, sempre. Mas, enfim, isso não é pensado, não é, digamos, valorado no contexto de se tirar uma aposentadoria integral dos militares, por exemplo, né? Nós temos disponibilidade permanente, temos dedicação exclusiva, não podemos ter outra fonte de renda, entendeu? Muita gente não sabe disso. Então a classe é tolhida de vários
direitos, entendeu? Então, nenhuma outra categoria, isso para outra categoria, e até reforço mais, ao sair do serviço de 24 horas, aquele militar, ele permanece por mais 8 horas no expediente interno do quartel. Expediente administrativo normal, ou de treinamento, ou operacional, qualquer que seja, após as 24 horas previstas. Então, soma-se 32 horas, aproximadamente, entendeu? Com intervalos básicos, onde se dorme à noite 4 horas, aproximadamente. Quer dizer, um pouco mais, até um pouco menos, dependendo, mas, enfim, isso não é considerado, no sentido de querer se tirar alguns dos pouquíssimos direitos, né? Alguns benefícios que a categoria, que estão inerentes, porque de alguma forma tem que ser compensado. Em qualquer outro tipo de categoria, seriam trabalhos forçados, 32 horas, sem sair do seu ambiente de trabalho, sem ir em casa, sem só intervalo de almoço, só, entendeu? Então, isso tudo é coisa que muitos políticos que querem nos colocar em vala comum não têm conhecimento, ou se têm, esperam que nós sejamos super-heróis, né? E acha que é isso, né? E acha que é isso. E aí eu quero mudar de assunto, né? Quero entrar na questão do artigo 1, pra gente acelerar a hora que a hora tá passando. Quanto tempo aí, Lucas? 52. Olha aí. Rápido, rapaz. E aí eu quero entrar na questão do artigo 1. O artigo 1, que é um movimento aqui em Pernambuco liderado pelo Márcio Guimarães. E aí eu quero saber o seguinte: quando foi que vocês conheceram ele, né? E foram escolhidos para liderar o movimento na cidade de vocês, Eliabe? Quando foi que você conheceu o Márcio Guimarães? Bem, foi indicação, uma reunião, né? Foi a queima-roupa. E foi? Eu quero mandar aqui um abraço para o nosso presidente, né? Nosso comandante da tropa, por ele ter um olhar, né? Também de equipe, e ele sabe muito bem, eu tenho um olhar de gestão, então a gente se combina muito em alguns pontos por conta dessa sinergia. E esse convite foi feito com um desafio, tá? De realmente de mudar e elevar o artigo 1 nas próximas eleições com mais ênfase, embora a gente não teve o êxito inicialmente agora, que era previsto para a eleição de 2026, mas a gente não desistiu, a gente apenas amadureceu para que possamos, 2028, estar muito melhor. Então, o convite foi feito, eu aceitei, juntou a vontade de comer com a vontade de escolher. Então, eu já tinha esse... Juntou a fome com a vontade de comer, né? A fome. Mas entenda aí, não é fome do poder, tá? Porque eu não tenho, ele sabe muito bem disso. Mas a fome de servir. De servir, pronto, já melhorou. A fome de servir, porque, de fato, eu nasci com esse propósito, inclusive, de servir. Tá? Quando eu trago o pilar cidadania, é para isso. Infelizmente, não estou aqui querendo dar uma de caridoso, não. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, pagar a conta. Mas quando a gente fala de cidadania, a gente fala de orientar as pessoas como ajudar as outras. Então, empreendedorismo é tudo isso, juntamente com cidadania. Mas, repito, isso parte pelo viés da educação. Então, se a gente vir a ser eleito, pode ficar certo que não seremos igual, né, a todos quantos já estão hoje exercendo seu mandato, e com todo respeito, que não tenham conhecimento de mercado. Eu tenho conhecimento de mercado, tenho conhecimento de gestão. Então, o olhar do mercado é facilmente discutido. E tem mais, um mandato popular, que é a minha pretensão, é a capacidade de você, enquanto eleitor, também votar junto com os projetos. Porque alguém pode até estar questionando, mas você tem vários projetos, mas sabe que muitas vezes são aprovados. É verdade. Tem muitos projetos engavetados porque é o presidente que decide, às vezes a maioria que não quer. Mas como é que a gente pode desenterrar esses projetos? Com você, tá? Não é questão de ser vereador, é questão de qualquer cargo, seja ele federal ou estadual, você precisa estar junto. Então eu pretendo abrir uma plataforma online para que na hora que eu for apresentar o meu projeto, todos possam participar e fazer com que faça pressão lá na Assembleia Legislativa. Olha aí. E aí, quando foi que o senhor conheceu o Márcio Guimarães e foi escolhido para liderar o artigo 1 em Igaraçu? Então, na realidade, o Márcio eu conheci pessoalmente naquele evento em Olinda,
que talvez você possa até precisar melhor a data, né? Mas há uns 3 meses, 4 meses atrás, né? Foi o primeiro aqui Foi em o primeiro, Pernambuco, o de Olinda foi finalzinho de abril. Ah, faz muito tempo já, caramba. Faz 7 meses mais ou menos. Olha só como o Isso. tempo tem voado demais. Então, ali eu conheci pessoalmente o presidente nacional, Jonas Neto, um abraço para ele. O presidente estadual, nosso amigo Márcio Guimarães, o vice-presidente estadual também, Enio Guimarães, né? E, naturalmente, Nena Cabral, que era o presidente regional Nordeste, né? Enfim, e você, atuando já desde então ali, e mais alguns companheiros que lá estavam naquele evento. Mas assim, um pouco antes disso, acho que no máximo 2 meses antes, eu já tinha sido convidado pelo pastor João Evangelista, sargento também, né, veterano, meu amigo pessoal e que está comigo nesta caminhada aí rumo ao Congresso Nacional em 2026. Ele já tinha me convidado e através, claro, ele como coordenador político do artigo 1, representando, né, as lideranças ali, o presidente estadual, inclusive, transmitiu para mim essa possibilidade de vir a integrar, fazer parte, né, dos quadros do futuro partido artigo 1, mais até então movimento, e que eu presidiria ali o Diretório Municipal de Igaraçu. Depois isso foi ratificado com o Márcio Guimarães, o próprio presidente Márcio Guimarães, estadual aqui, através de uma reunião, né, de uma videoconferência, enfim. E a partir dali, então, podemos dizer, 9 meses, é uma gestação. Né? Estamos aí trabalhando de forma que, infelizmente, como o nosso professor Eliabe falou, o nascimento desse produto, né, não vai ser agora, de imediato, ainda para esta eleição, mas futuramente é um passo muito certo que teremos, se Deus quiser, né, oficializando esse partido no pós-eleição e ali o quanto antes for possível. Muito bem. Ano que vem vai ter eleição, né, para senador inclusive, e o artigo 1 abraçou o Gilson Machado Neto. Né, e porque Gilson Machado Neto é a melhor opção para ser eleito senador de Pernambuco em vez de Humberto Costa Marília? Professor Eliabe. Eu vejo pela empatia que ele tem com o Estado, né, conhecimento que ele tem, e também pelo trânsito que ele teve juntamente com o nosso presidente Bolsonaro, eterno presidente. Ele tem um olhar bem mais humanizado. Primeiramente, com relação aos princípios e valores que ele defende. A gente viu a trajetória dele durante o processo eleitoral, né, anterior, e viu que é uma pessoa que vai representar muito bem Pernambuco, né, como senador. Com todo respeito aos demais, a gente precisa ter, sim, ele como nosso representante. É a nossa luta, tá? Por tudo que ele passou, inclusive com as cautelares que ele está sofrendo, a gente precisa reverter isso. Tá? Fazer com que tenhamos a maioria de conservadores, incluindo ele, para que a gente mude esse quadro, né, político, inclusive do Brasil, né, no sentido do Poder Judiciário. Olha aí, ele que teve mais de 1.300.000 votos na eleição de 2022, se repetir pelo menos essa votação, está eleito. Tá, sim. Tá? E aí, você concorda com o professor Eliabe que o Gilson precisa ser o nosso senador eleito? Em gênero, número e grau. Então, naturalmente que pelas razões que o nosso professor Eliabe já colocou, que são muito bem colocadas, fazem todo sentido, e, né, por ser um defensor, naturalmente, das pautas conservadoras, estar alinhado com vamos dizer, a grande referência política nacional do momento, e injustamente encarcerado nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Então, e demais razões que até eu posso considerar aqui como sendo justamente, diante daquilo que a gente já colocou no começo, a situação de podermos colocar alguém novo para mostrar para o que veio,
para mostrar trabalho, para mostrar que vale a pena sim rodízio nessas casas, entendeu? Nós temos que dar oportunidades a novos Nomes mesmo, né? Exato, novos integrantes, novas pessoas, sabe? Pessoas que não estão corrompidas já de antemão pelo processo político sabe, que contagia, a gente sabe, e alcançam os fracos de moral, os fracos de perspectiva e os fracos perante a tentação de ter mais, de enriquecer, entendeu? Independente de onde venha o dinheiro e da forma que vier o poder. Então a gente tem que dar, sim, a oportunidade, temos que apoiar, e aliás, é um candidato de direita, que se coaduna com as nossas pautas, as pautas militares também. Olha aí, vocês dois falaram da prisão do Bolsonaro, e saiu na CNN esses dias que o STF quer manter a prisão do Bolsonaro em regime fechado somente até as eleições do ano que vem, tá? Com o objetivo dele não interferir no processo eleitoral, segundo a informação da CNN, né? Se isso... o que é que você acha dessa atitude, dessa notícia, de que estão tirando o Bolsonaro de fato das eleições 2026, a ponto dele nem dar opinião sobre quem está sendo candidato? É porque ele é o vencedor. Ele já é um vencedor nato. Tá? E tirar alguém que não possa concorrer é considerar, né, como um maior adversário político, talvez até como um possível vencedor. Isso para mim é a lógica. Porém, eu vejo também como uma forma de querer impor medo em algumas pessoas que queiram apoiá-lo, né? No caso, com o nome dele. Algumas pessoas utilizam muitas vezes o sobrenome de alguns políticos. E a gente sabe que tem, tirando o filho dele, que tem o sobrenome dele, eu conheço muitas pessoas que utilizam o sobrenome Bolsonaro. Isso aí talvez é uma forma de intimidar. Mas não fique com medo, não. Tá? A gente tem que enfrentar realmente com precisão. Né? O Olavo de Carvalho já dizia, jamais retroceder. Tá? E se a gente ficar achando que poderá ser a próxima e ficar sentado, não vai resolver. Então, eu gostaria aqui, tá, dizer para vocês, tá? A diferença entre o Supremo e o povo é só né? É que um tem a caneta de mandar, mas o outro tem o poder de tirar. Olha aí. E aí, o que você acha dessa notícia da CNN? De tirar o Bolsonaro de combate? Eu falo combate no sentido de querer influenciar mesmo que esteja inelegível, né? Ter liberdade de conversar com o outro, gravar vídeo, olha, eu estou aqui com ele tá comigo, tá, enfim. Mas aí tiraram realmente essa liberdade do Bolsonaro, aí segundo a CNN, cara, deixar ele preso em regime fechado até depois das eleições. Ele estar preso já é algo estapafúrdio. Naturalmente que a inelegibilidade dele lá atrás, né, quando o tornaram inelegível, já foi explicitamente o medo do seu potencial, entendeu? Então, claro, vamos tirá-lo de combate, fazer de tudo para não botar esse homem novamente a concorrer com os nossos, entendeu? Com quem a gente quer que ganhe. Ele, puxa, é um peso, sabe, de longe, um peso díspare demais na balança. E, enfim, e aí isso comprovou-se em 2018, entendeu? Agora em 2022 não foi possível essa comprovação, mas não querem correr o risco de, em 26, de novo, entendeu? E aí lá atrás, né, deram a ele a ineligibilidade. Porém agora reforçam isso, demonstrando cada vez mais o medo do seu potencial, a condição que ele tem de realmente conversar e convencer, conquistar o eleitorado e trazê-lo para a sua perspectiva, a sua forma de ver corretamente as coisas, equilibradamente, enfim. O povo sabe disso, independente dele preso ou não, mas, de fato, há uma necessidade de, como foi falado, tentarem, entendeu, desmoralizar,
desprestigiar e amedrontar, bem colocado pelo professor, tá certo? Alguém que queira se manifestar ou seguir, né, a sua bandeira, levantar a sua bandeira, inclusive nominalmente, de fato, né, oferece risco, sobretudo aqueles mais ingênuos ou desavisados. Mas o fato é que isso vem a ser uma comprovação do potencial político e eleitoral que o nosso presidente Jair Bolsonaro tem e sempre terá, tá? E o medo que o outro lado tem de botar isso em xeque, de botar isso em voga para testar. O senhor que vem do militarismo, o que significa quando um inimigo escolhe com quem quer lutar? Esses dias, viu, professor Eliabe, Disseu falou, nós da esquerda queremos enfrentar Tarcísio, ou seja, está escolhendo quem quer enfrentar. O que significa isso? Significa que há realmente um alinhamento, né? Um possível alinhamento, ou simplesmente, naturalmente, reforçando o que eu já falei, é medo de enfrentar tal adversário e eles têm, nesse momento... Prefere escolher outro. Eles têm, nesse momento, a faca e o queijo e podem escolher com quem querem, entendeu? Disputar com quem querem concorrer, e nesse sentido não querem concorrer com Bolsonaro, absolutamente. Aí, não, vamos preferir concorrer, já que temos que concorrer, vamos concorrer com outro que de repente, né, por algum motivo, seja menos forte, seja mais fácil a vitória, mais fácil eles conquistarem o êxito. A gente está chegando ao final desse grande debate. Foi 1 hora de conversa aqui, a gente até passou um pouquinho ali. E aqui eu quero as considerações finais de cada um, assim, de forma bem objetiva, começando aqui pelo nosso querido professor Eliabe. Foi uma honra tê-lo aqui, viu? Ótimo, de verdade. Eu que agradeço, tá, por essa oportunidade e que venham outras pessoas assim como nós, trazendo verdade, trazendo dessa simplicidade, tá, aquilo que deve ser feito. É importante observar que as minhas analogias no tocante empresa e cargo público, tá, ela é benéfica, porque quando, e finalizando, eu falo que você, eleitor, é o empresário, veja bem, você, eleitor, é o empresário que coloca o político, é porque você responde pelo voto que coloca ele lá. Então, você garante a estabilidade dele. Você imagina o contrário, na empresa, se você não dá certo, o que a empresa faz? Ela tem uma equipe, o RH, e tem outros departamentos para poder te avaliar através da métrica e saber se você está dando certo ou não. E com o político, depois que ele entra, você não consegue tirar, a não ser que haja uma mobilização em um fato em que ele infrinja. Um tocante, ele vai ficar sempre lá. Então, escolha, porque você vai escolher um candidato que vai ficar lá 4 anos. Isso agora. Daqui mais alguns anos haverá mudança, ele vai ficar mais 5 e depois vai ficar lá tendo uma oportunidade de gerir seu cargo. E às vezes beneficiar algumas pessoas que não seja você. Aí alguém pode estar perguntando, mas eu não tenho interesse, né? Eu voto por obrigação. Mas você tem que ter a obrigação mental, tá certo? Quando eu falo obrigação mental, é pensar com viés consciente de que a sua escolha também é responsável pela mudança do nosso país, pela mudança do nosso estado. Portanto, não terceirize sua escolha, jamais venda seu voto. Escolha aquela pessoa que possa mudar. Se a empresa muitas vezes renova o quadro de empregados, né? O dono da empresa renova o quadro de empregados, por que não renovar o quadro de político? Está na hora. E nós somos a opção ou as opções que você pode ter nas próximas eleições. Capitão Aurelúcio, foi uma honra tê-lo por aqui também. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, né, que vocês saíram de casa cedinho, né, para estarem aqui em Caruaru, onde é o nosso estúdio, uma das nossas sedes, porque nós teremos sede do Bora Pernambuco, tanto aqui em Caruaru quanto também em Recife. Teremos em breve uma estrutura em Recife. Já temos 2 colunistas, uma delas é sócia do Bora Pernambuco, que é a jornalista Viviana Araújo, né? A outra colunista é a Gislaine, e virão mais colunistas daqui para frente, então se prepare. Capitão Aurelúcio, suas considerações.
considerações finais. Então, nós aqui agradecemos, Joalisson, companheiro Joalisson, companheiro Eliabe, agradeço também ao nosso operador ali, enfim, por essa oportunidade, de fato, né? Nos deslocamos cedo para estarmos aqui em horário marcado e, como você falou, né? Passarão a ter também um podcast, um local, um estúdio lá no Recife, ficará mais fácil, torcemos por isso. E do ponto de vista da reunião, das abordagens aqui feitas, eu queria finalizar, né? Além dos agradecimentos, inclusive à nossa audiência, aqueles que estão nos ouvindo, finalizar com aquela situação de que precisamos, de fato, mudar a política que aí está, precisamos nos conscientizar de quem votamos lá, tá certo? Parar com essa situação de votar, como foi falado pelo professor Eliabe, terceirizar o voto, enfim, jamais votar porque alguém disse, vota aqui, ou muito menos porque alguém deu alguma coisa. Temos que estar conscientes de que é através do voto que a gente vai mudar o Brasil. A única forma é mudando quem está no poder e que não faz nada, e que não merece estar lá, ou que faz coisas erradas, ou que vota contra o povo. Então a gente tem que estar consciente de que a gente vai botar alguém para nos representar lá e para brigar pelos interesses nossos, da nossa população, da nossa cidade, do nosso estado, entendeu? Então, enquanto deputado federal, eu falei aqui de apoio, né, e de defesa de 3 segmentos, naturalmente, né, segmento militar, família militar federal, claro, com categorias afins, né, polícias também estaduais, Polícia Federal, corpos de bombeiros, segmento, né, da defesa e segurança pública de uma forma geral, mas também segmento religioso, que em muitos aspectos, né, compartilham das mesmas pautas conservadoras, segmento dos desportistas do tiro, e aí inserindo clubes de tiro e naturalmente lojas de armas, e os CACs propriamente dito, colecionadores, atiradores, caçadores desportivos, caçadores excepcionais, enfim. Mas também, e de uma forma bem geral e abrangente, buscar melhorias para o nosso estado, para a população do estado de forma geral, tá certo? Temos aí, né, pretensão de projetos grandiosos, como por exemplo, né, implementar, apoiar, né, propulsionar o avanço, a ampliação da malha ferroviária, da malha metroviária do estado, dando seguimento para a região metropolitana norte, ali, né, a partir de Recife, Olinda, Paulista, Abreu Lima, Igaraçu. Por que não? Porque não temos ali, naturalmente, um braço do metrô do estado, entendeu? Mas, além disso, a seca no Nordeste, sabemos que é o grande câncer do desenvolvimento da região, e em especial do desenvolvimento do estado aqui de Pernambuco. A gente tem que trabalhar melhorias, formas de minimizar os estragos, os malefícios que a seca causa no nosso estado e que, sobretudo, o torna improdutivo. E nós temos o exemplo, por exemplo, lá no Vale do São Francisco, em Petrolina, grandes áreas férteis, produtivas, né? E isso tem que se estender em várias outras áreas áridas do estado. E temos projeto para isso, temos que botar em pauta isso, brigar, né, pela articulação, brigar pela aprovação através de muita articulação no Congresso Nacional, não resta dúvida. Temos que ser um deputado federal atuante em defesa dos interesses do nosso estado. E só com o apoio de vocês, só considerando que todos querem melhoras, querem mudanças e acreditando em quem pode sim chegar lá e pode implementá-las. Assim teremos êxito. Joalisson, seu Instagram, diga lá. Rapidinho, eu quero aqui, não posso deixar de agradecer aqui, né? Além do Márcio, do Enio Guimarães, Nina Cabral, né? Também agradecer ao nosso capitão Aurelio Lúcio, né?
A Alberaci está lá em Garanhuns também nos assistindo e vai nos acompanhar. A todos vocês, tá? Um grande abraço ao Joales, que pôde conduzir esse grande debate e, como eu falei, virão outros. Meu Instagram é Professor Eliabe Serafim 2026. Professor.Eliabe Serafim 2026. É só lá nos seguir. E eu tenho outras redes sociais, mas essa é para a questão política. Se você quiser saber mais do lado profissional, é somente Eliabe Serafim nas redes sociais. Eu vou usar uma frase para encerrar, a que eu sempre uso nas minhas falas, tá? Eu capacito pessoas a abrirem portas onde só existem paredes. Então, que eu seja uma dessas pessoas que possa te ajudar nessas 3 áreas que eu mencionei: educação, cidadania e empreendedorismo. Nos eventos onde eu vou e o Eliabe está, o pessoal sempre fala o seguinte, ele abre portas. Isso, é verdade. Inclusive, a abertura já está pronta, viu? É uma porta se abrindo. Olha aí. Já está pronta já. Maravilha. Bom, a gente se vê dentro das redes sociais do Bora Pernambuco. Finalizou aqui o primeiro grande debate. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E aí, claro, você vai acompanhar os cortes, tanto nas redes sociais do Bora, como também nas redes sociais dos pré-candidatos que hoje eu recebi aqui. Até breve, então. Bora Pernambuco, borapé.com.br. Informação do jeito que o povo gosta. O Grande Debate, com Joalisson Farias. O Grande Debate. O Grande Debate. Bora Pernambuco. Informação do jeito que o povo gosta. Bora Pernambuco, informação do jeito que o povo gosta.